Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontra uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, tá bom? Mas eu disse aqui para cima, né? A juventude mais bonita do Brasil. E esse pregador não mente, viu? Fala a verdade, né? Muito feliz de estar aqui de volta no Congresso da Almadice. Estava com saudade de vocês. Feliz em rever aqui esse som. Eu quero ficar com esse. Pode ser? Vai acabar a bateria, porque ele já não trocou antes. Ai, Jesus. Som. E agora? E agora? Agora, esse não estava igual esse, ó. Tem que deixar igual aquele agora. Vai trocar a pilha? Então alguém toca alguma coisa até trocar a pilha, por favor. Né? Não, só acontece comigo, né? Onde eu chego, eu agarro o microfone, zanga tudo, dá um problema, né? Então enquanto isso eu vou cumprimentando aqui os irmãos. Cumprimentar aqui o pastor Zilmar, que está bem jovenzinho, né? Eu vim de terno gravado por causa do pastor Zilmar, né? Chefe da convenção, né? Chego aqui, tá igual um boyzinho. Eu falei, eu quero uma camiseta também. Vocês estão convertendo o pastor, gente. Deus abençoe, pastor Zilmar. Brinco assim porque nós temos intimidade e o senhor é um grande amigo. Feliz em rever aqui o pastor Wesley. Sobreviveu uma Covid que só Jesus, hein? O Brasil inteiro orou pelo senhor. E nós precisamos do senhor vivo por pelo menos mais uns 100 anos. Ou até o arrebatamento da igreja. Deus abençoe o senhor, viu? A todos os líderes da mocidade, que eu não sei o nome, só sei o nome dos mais velhos, né? Pastor Silas, que está com um paletó ali, que nem Elvis Presley teve um negócio. A última pessoa que eu vi usar um paletó desse foi John Travolta, no embalo dos sábados à noite. Acho que é um negócio assim, né? Alegria estar aqui, viu, pastor Silas? Um beijo no coração de toda a juventude, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco profundamente aqui hoje. Alguém trouxe Bíblia? Então vamos estar em pé, em reverência à leitura do texto sagrado. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Deus está aqui. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Socorre a criatura aí. Está na Bíblia, né? Mas Júlio, o que você está fazendo aí embaixo? É que agora você é candidato, né? Deus abençoe você e o seu chefe aí, viu? A vitória está chegando. Em nome de Jesus. Só acreditar. Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Vou ler mais uma vez para ficar memorizado na alma de todos. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Chamei-te pelo teu e tu és. Coloque a Bíblia no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Já que não tem ninguém bonito, pelo menos perfumado deve ter. Aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque este lugar com a sua glória.
e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre este lugar, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, dando a Jesus uma linda salva de palmas, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe, todos nós que aqui estamos hoje somos privilegiados. Somos privilegiados porque existe ainda boa parte do nosso país onde os cultos não podem ser presenciais, e todos os irmãos estão cultuando online, se é que isso é possível, né? É uma experiência horrível. Nada substitui o corpo presente. Então, se estamos aqui hoje no sul do país, num congresso tão lindo, com tanta gente cheia de Deus, isso é para nós um motivo de muita alegria. Então, sinta-se privilegiado nessa noite aqui. Posso ouvir um glória a Deus da igreja ou não? Maravilha. O pastor achou a máscara dele, estava perdida aqui. Pastor Gilmar é uma benção, né? Quando se algum dia vocês não quiserem ele, eu levo ele lá para Orlândia, para ficar lá comigo na minha casa, né? Pastor Roberto, mude a música para mim. A juventude aqui de Camboriú é sempre muito corajosa, né? Todas as vezes que eles fazem congresso, meu amigo Isaías, eles fazem e escolhem um tema, e o tema geralmente é de impacto. E quando eu vi o tema desse ano, eu falei: são tudo doido, tudo maluco, né? Identidade, vocês têm certeza? Identidade é um conjunto de características que identificam o ser humano, que distingue ele dos outros. E nós somos crentes. E para falar da identidade de um crente, eu tenho que tirar um chicote de pelo menos uns 3 metros aqui, para começar a colocar as pessoas no eixo. Porque já que propomos levantarmos aqui e protegermos a nossa identidade como crente é muito diferente do que muitos têm vivido nesses dias. A começar pelo altar. Semana retrasada eu vi um pastor muito famoso do Brasil começando a pregar, dizendo assim: temos que reentender a Bíblia, temos que pegar a Bíblia e contemporaneizá-la, temos que trazer a Bíblia para a linguagem dos tempos presentes, temos que saber como lidar com as pessoas, inclusive as pessoas que têm uma sexualidade diferente da nossa e frequentam a igreja e são membros, dizendo que a Bíblia tinha que ser contextualizada nesse tempo presente. E eu fico imaginando o que é que daqui para frente vai vir, porque as pessoas de fato acreditam que igreja não é mais igreja, acreditam que é um lugar de entretenimento, e embora haja entretenimento, a igreja permanece igreja. A palavra igreja vem do grego eclésia ou eclesia, chamados para fora. Chamados para fora de onde? Para fora do mundo perdido. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E o que nos distingue do mundo é exatamente a maneira de nós nos portarmos, a maneira de falarmos. Alguns não vão gostar do que eu vou dizer, mas até a maneira de nos vestirmos, porque identidade é isso, é um conjunto de qualidades pessoais que nos distinguem das demais coisas, ou das demais pessoas que estão do nosso lado. Eu venho de uma época que os crentes eram conhecidos pela maneira de andar, pela maneira de falar, pela maneira de vestir, por um objeto muito sagrado que eles carregavam, às vezes debaixo do braço, às vezes pendurado na mão, e hoje nem isso carregam mais. E eu estou falando da Bíblia Sagrada. E algumas pessoas chegam a dizer: não carrego a Bíblia porque ela não combina com a minha roupa. Aí carregam a Bíblia dentro do celular. Parabéns, ainda bem que você tem a Bíblia em algum lugar. Mas a Bíblia escrita para nós não é apenas um livro, ela é uma identidade.
Já fomos conhecidos como povo do livro da capa preta. Aí fomos modernizando, a Bíblia foi tomando uma cor marrom, daqui a pouco uma cor vinho, hoje já tem Bíblia até cor jeans. Mas nós não podemos deixar para trás aquilo que nos distingue do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos mais deste mundo. Ontem eu estava pregando em um dos cultos, ontem eu preguei em 4 cultos, e em um deles eu estava dizendo aos irmãos: quando eu entro na igreja, eu tenho a noção, o conhecimento de que eu estou pregando para alienígenas. E teve uma irmã que fez o sinal da cruz na hora. E antes dela ter um infarto do miocárdio, eu disse: já vou explicar. O que é um alienígena? É um ET. E o que é um ET? É um extraterrestre. E o que é um extraterrestre? É aquele que não é da terra. Se a Bíblia Sagrada é verdadeira, ela diz que quando aceitamos Jesus como Salvador e nascemos de novo, nós passamos a estar no mundo, mas nós não somos mais do mundo. Somos peregrinos em terra estranha. Eu estou pregando aqui para um grupo de homens e mulheres que, embora morem na terra, seu destino final não é uma sepultura. Seu destino final é voar acima das estrelas, para estar um dia ao lado do Criador do universo. Se alguém acredita nisso, dá um glória a Deus, só para encantar o coração do pregador aqui. Pois bem, mas eu não vou deixar vocês com medo não, é festa, eu vim aqui só para ajudar. Já tem gente suando frio ali atrás, então fique tranquilo. Identidade também pode ser conhecida como aquilo que é idêntico. E o que é idêntico a nós, senão o nosso reflexo? O que é que nos define às vezes em uma classe de aula? O que é que me define como parlamentar lá em Brasília? Geralmente quando alguém vai me dar uma oportunidade, eles não dizem: deputado, número 400 e lá vai fumaça. Não, eles me chamam pelo meu nome. Na escola, quando você vai ser passa por uma chamada dos professores, eles te chamam pelo seu nome. O nome é a maior forma de identidade que um ser humano tem. E eu amo falar sobre isso à luz da Bíblia, porque Deus é um ser extraordinário. E embora a Bíblia Sagrada tenha sido escrita milhares de anos antes de nós, e a cultura dos homens era muito diferente naquele tempo. Por exemplo, uma curiosidade para vocês: vocês nunca vão encontrar na Bíblia alguém que tenha nome e sobrenome. Todos na Bíblia só tem nome, não tem sobrenome. Tem gente que acredita piamente que Cristo é o sobrenome de Jesus. Eles acham que é Jesus Cristo, mas a Bíblia não chama ele de Jesus Cristo, chama Jesus, vírgula, o Cristo, porque a palavra Cristo significa ungido, escolhido na eternidade. Então todos os nomes bíblicos aparecem apenas o nome, não o sobrenome. Alguns personagens bíblicos tiveram a graça de ter os seus nomes trocados. Trocados por quê? Porque o nome da pessoa dava a ela uma missão, dava a ela um norte do que ela viveria nesta vida. Algumas pessoas chamadas por Deus tiveram o seu nome trocado. Todos aqui devem se lembrar do pai da fé, chamado Abrão, que significa pai grande, pai elevado. Aí quando Deus chama Abrão, tira ele da Mesopotâmia, lá da terra de Ur dos caldeus, Deus diz: a partir de agora eu mudo o seu nome, não se chamarás mais Abrão, vai se chamar Abraão. Deus acrescentou uma letrinha, e não foi só uma letra, Deus acrescentou uma história. Porque o homem que recebe o nome de pai grande, pai elevado, não pode ter filhos, porque a mulher dele é estéril. Então os homens erraram quando colocaram o nome nele. Aí vem Deus, chama ele para perto e diz: agora que você está comigo, eu faço o que o homem não faz. Então eu vou mudar o seu nome, porque você não vai ser só um pai grande, você vai ser pai de nações, e em ti será bendita todas as famílias da terra. Vocês devem se lembrar do nome da mulher dele, que era Sarai. Deus trocou para Sara. Temos personagens da Bíblia, como por exemplo Pedro, que já foi chamado de Simão, às vezes chamado de Cefas, e às vezes chamado de Pedro. E aos que gostam de pregar, anote esses 3 nomes, estudem, porque isso aqui dá um estudo muito bom. Em cada momento da vida, Jesus chamava esse homem por um nome. Às vezes chamava de Pedro, às vezes chamava de Simão, às vezes chamava de Cefas. Cada um desses nomes tem um significado, e Jesus não chamava à toa. Por exemplo, quando ele estava lá no caminho de Damasco, e a sua luz explodiu diante de um homem de 1,5 metro de altura, calvo por natureza, há quem diga que era manco de uma perna e caolho. Ele olhou para o rapaz e disse assim para ele: Saulo, Saulo,
por que me persegues? A palavra Saulo significa grande. Aí, como Jesus vai trazer ele para perto dele, o Senhor diz: como você matou muitos crentes, eu vou trocar o seu nome agora. Você não vai se chamar mais Saulo, o grande, você vai se chamar Paulo, que significa exatamente o oposto, o pequeno. Existem coisas assim na Bíblia, existem homens na Bíblia Sagrada que Deus não deixou que homens colocassem o nome neles. Algumas pessoas escolhidas pelo próprio Deus, o Senhor diz: eu escolho e eu coloco o nome. Teve o pai de um menino que ainda não tinha nascido. Deus disse: olha, sua mulher não pode dar à luz, eu vou abrir a madre dela, mas eu vou colocar um nome. O pai queria contar para todo mundo. Deus viu o que o pai ia fazer. A Bíblia diz que Deus fez o pai do menino ficar mudo durante a gravidez inteira, só para ele não contar para ninguém o que Deus havia feito. E aí, quando o homem volta em si, a criança nasce. O nome da criança é João. E quem escolheu o nome não foi a terra, foi o céu. O nome Jesus foi dado pelo próprio Deus. O nome dele será Yeshua, o Mashiach de Israel. Quem conhece a história do profeta Oséias da Bíblia vai se lembrar que Oséias é um profeta que teve uma vida muito pesada. Deus olhou para Oséias e disse: eu preciso falar com o meu povo, e eu só tenho você como homem de Deus aqui, e eu sei que você ama mais a mim do que a sua própria vida. Então você vai sair da sua casa agora e vai lá na zona do Baixo Meretrício, e vai tomar uma mulher de prostituição, e você vai se casar com ela. E Oséias se casa com uma mulher chamada Gomer, e ele tem 3 filhos com ela. Cada vez que ela tinha um filho, Oséias diz: foi o Senhor que fez esse casamento doido. O filho nasceu, o que o Senhor quer que eu fale? E o Senhor diz: eu vou dar os nomes. O primeiro vai se chamar Gisrael, que significa justiça. Aí nasce o segundo filho. O Senhor diz: o nome dessa aí vai ser Lo-Ruama, que significa não há misericórdia. Nasce o terceiro filho, e o Senhor diz: o nome desse aí será Lo-Ami, que significa não é o meu povo. Deus escolhendo nomes para mostrar o que haveria de acontecer com aquelas pessoas. Existem pessoas na Bíblia assim, que Deus escolhe o nome delas para que a sua função e a sua missão na terra seja executada. O texto que eu li, por exemplo, no livro do profeta Isaías, ele me causa espanto, porque Deus está falando com uma pessoa só, ou está citando uma pessoa que foi chamada por 2 nomes. O Senhor disse: foste formado, ou foste criado como Jacó, mas foste formado como Israel. E aí o Senhor diz: e quando eu te chamei, eu não te chamei por aquilo que foste criado, eu te chamei por aquilo que eu te formei. Chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. E antes de entrar, me aprofundar nessa pregação, só queria dizer aos irmãos que também tem pessoas muito sem noção, que acabam colocando nomes apenas porque leem na Bíblia. Ah, é bonitinho, coloca o nome no filho. Tome cuidado. Um dia eu estava numa igreja no Rio de Janeiro, e eu ri muito, eu quase não consegui pregar aquela noite. O pregador era muito famoso, da velha guarda, um pregador que tinha programa de rádio lá em São Paulo, pastor Joá Caetano. E o pastor Joá Caetano começou a pregar na igreja, e ele falou assim: tem pai que não sabe escolher nome para o filho. Eu estou tentando imitar a voz dele. E ele dizia assim: como é que pode um pai colocar um nome na filha de Leia? Leia significa vaca brava. E quando ele diz vaca brava, o pastor da igreja falou assim: é o nome da minha filha. E você pode sentar que não vai pregar mais. E o pastor diz: Feliciano, vai pregar você. E se falar da minha filha, não prega também. Então tome cuidado ao colocar nome nas pessoas, porque nomes significam muito e tem muito peso. Uma curiosidade que poucas pessoas sabem: tem um nome dentro da nossa fé cristã que é muito conhecido, Talita. Quem já ouviu esse nome, Talita? Tem até uma grande cantora gospel brasileira, Talita, que cantou muito na década de 80 e 90. Era uma mulher que nasceu cega, Bispo Macedo orou por ela e abriu os olhos dela. Foi a primeira tecladista da Igreja Universal, Talita. Aí um dia eu fui estudar o nome Talita e descobri que não é nome próprio. Não existe esse nome na Bíblia. Existe um nome que está escrito assim na Bíblia, mas não é nome próprio. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, e a filha de Jairo estava morta na cama, Jesus se aproxima dela, pastor Wesley, e diz assim para ela: Talita cumi, levanta e anda.
As pessoas, os nossos irmãos antigos na fé, os nossos irmãos que vieram da roça, achavam que Jesus estava chamando a menina pelo nome. E Jesus não está chamando ela pelo nome. Jesus está falando em aramaico. Ele está dizendo, na verdade, no texto original, não está escrito Talita. Foi o padre João Ferreira de Almeida, que ao traduzir a Bíblia para o português, acrescentou A. No original está escrito Talite cumi. Talite, diga Talite. Mais uma vez. Você sabe o que é um talit? É aquela roupa que o judeu coloca sobre a cabeça, aquele manto para orar. O judeu coloca um manto sobre a cabeça, e aqui embaixo desse manto tem 613 cordinhas. O judeu se cobre com o talit quando vai orar, e cada vez que ele está fazendo a sua oração, ele vai pegando em cada um dos nozinhos daquela cordinha e recitando as 613 leis que existem no livro de Levítico. Daí vem a cultura católica de usar o terço, que as pessoas vão rezando e vão soltando aquela bolinha. Aprenderam isso com os judeus na oração com talit. O que é que Jesus está falando para a menina? Jesus, quando viu a menina morta, o lado humano dele se chacoalhou inteiro, porque a morte é terrível, e a morte de uma criança é mais terrível ainda. Ele viu o velório, ele viu a mãe e o pai aos prantos, e quando ele olha para a morte sorriu para Jesus. Aí Jesus olha para a morte e diz assim: talit cumi. Ele está dizendo para ela: eu passei a madrugada orando coberto com talit, e na madrugada, enquanto eu orava com talit, eu recitava as leis, portanto eu estou preparado para te encarar, ó morte. Jesus está mandando um recado não para a menina, mas para o espírito da morte que havia arrebatado ela. A morte não suporta alguém que está em oração profunda, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E Jesus expulsa a morte dizendo talit cumi, ou seja, pelo poder da oração da madrugada, enquanto eu me cobria com aquele manto, eu te repreendo. E a menina sentou e pediu comida porque estava com fome. Então são apenas curiosidades para que você anote no seu coração. Existem nomes na Bíblia Sagrada que provocam memórias ruins. Pensa, por exemplo, diga, me dê um, pastor. Só desses dois que perguntou, então não vou falar não. Vou falar para a igreja de novo. Diga para mim, pastor, me dê um nome ruim da Bíblia. De novo, 1, 2, 3. Há uma mulher que está em trabalho de parto na Bíblia. Ela está grávida, já está passando mal porque o marido foi para uma guerra. E de repente, o único soldado que voltou vivo da batalha vem gritando: Ofni e Finéias morreram. E ela era mulher de Finéias. Quando ela ouve dizer que o marido dela morreu, a Bíblia diz que ela entrou em trabalho de parto e deu à luz a um menino. Quem conhece a Bíblia Sagrada e o povo do Oriente Médio, quando uma mulher dá à luz a um menino, ela é aplaudida, é reverenciada, ela é amada. Até os dias de hoje, entre os judeus ortodoxos, quando a mulher dá à luz a uma menina, a mulher é repudiada pelo marido pelo período dos 40 dias do resguardo. E o marido vai todos os dias na sinagoga pedir perdão a Deus pelo pecado que ele cometeu, por Deus estar punindo ele, dando ele uma filha mulher. Até os dias de hoje é assim em Israel com o povo ortodoxo. Imagine isso há milhares de anos atrás. Então, quando nascia um menino, a mulher era aplaudida. Olha que interessante, a Bíblia diz no livro de Deuteronômio e no livro de Levítico que quando nascia uma menina, a mulher ficava 40 dias longe do marido. E quando nascia um menino, era apenas 8 dias. Tamanho machismo que havia naquele povo. Então a mulher da Bíblia Sagrada que vai dar à luz, ela dá à luz a um menino. A parteira, sabendo que a mãe está triste porque o marido morreu, olha para a mulher tentando alegrá-la e diz: coloque um nome que exalte a Deus no seu filho. Coloque um nome bonito, coloque Miguel, coloque Gabriel, coloque um nome para cima, coloque Daniel, porque todos os nomes com o sufixo El são nomes de exaltação ao grande Deus de Israel, o grande El Shaddai, o grande Elohim. E a parteira diz: coloque um nome bonito no seu filho. E a mãe diz: não, o nome do meu filho será Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Todos os dias que aquela criança foi crescendo e caminhando, sempre que alguém perguntava o nome dela, todos se lembravam que houve um tempo em que Deus foi embora de Israel por causa do pecado. Então os nomes tinham a ver com unção profética.
E tem histórias como a que eu vou contar agora, que são simplesmente difíceis de acreditar que existiram. A história do personagem que eu li no capítulo 43 do livro de Isaías. Uma criança vai nascer, a parteira está pronta, a mãe entra em trabalho de parto, e quando a parteira começa a fazer o parto da mulher, nasce um menino, e o menino é peludo. O menino é o que, igreja? Não ouvi? Peludo. Como o menino é peludo, a parteira abre um sorriso de orelha a orelha e diz: nasceu um varão, nasceu um macho, nasceu um másculo, e ele é todo peludo. O pai que estava perto já disse: já tem um nome para ele, Esaú, que significa peludo, macho, viril, másculo. A parteira ainda está tirando a criança com cuidado, e de repente ela vê que no pezinho de Esaú tem uma mãozinha agarrada. Quando a parteira vê a mão agarrada, ela diz: tem duas crianças aqui, não são uma. Isso já provocou um temor neles. Leia a Bíblia de capa a capa e encontre gêmeos, e me diga se há alguém além de Jacó e Esaú. Não há. Os únicos gêmeos da Bíblia Sagrada nós vamos encontrar em Provérbios, Salomão falando que a sanguessuga tem dois filhos, uma chama Adá e a outra chama Adá. Mas isso é uma alegoria. Os únicos gêmeos da Bíblia são esse. E aí, num povo místico, num povo extremamente religioso, quando vê que há uma outra criança, já provoca uma sensação de desconforto. Não sei se você sabia, algumas civilizações, inclusive modernas, não aceitam crianças gêmeas. No alto do Amazonas, aqui no Brasil, existem tribos indígenas que quando nasce um índiozinho com alguma anomalia, por exemplo, nasce um índiozinho albino, cor da pele toda branca, nasce um índiozinho com alguma anomalia física, nariz torto, orelha, essas coisas, as tribos sepultam a criança. Infanticídio, isso acontece até hoje nas tribos do Brasil. Quando nascem gêmeos no meio daquele meu Amazonas, os índios acham que um vai roubar a alma do outro, então um dos dois é sacrificado, enterrado vivo, até hoje. Imagine isso milhares de anos atrás. Quando a parteira diz: tem uma outra criança, o pai já deve ter ficado apavorado. E a parteira diz: e ele não solta o calcanhar do irmãozinho dele por nada. Quando a parteira tirou o segundo filho, o pai disse: o que ele estava fazendo, parteira? Ela diz: ele estava com a mão colada no calcanhar. O que você acha que ele queria? Ó, a conversa da parteira. Ele queria puxar o irmão dele para dentro da barriga, para nascer primeiro. Por quê? Porque naquele mundo antigo, o filho primogênito herdava tudo que o pai tinha. O filho primogênito herdava tudo aquilo que o pai tinha. Se você ler Gênesis 25, capítulo 25, vocês vão ver que Abraão, antes de morrer, chamou todos os filhos que ele teve muitos. E a Bíblia diz: e Abraão deu para Isaque, o primogênito, tudo o que ele tinha, e para os demais filhos ele deu presentes. O primogênito, portanto, recebia tudo. Diga comigo: recebia? Não ouvi, recebia quanto? Aí a parteira diz: esse segundo menino queria puxar o irmão para dentro da barriga, para nascer primeiro e herdar o direito de primogenitura. E o pior não foi ela falar, o pior foi que o pai acreditou. E quando o pai acreditou nessa história, ele disse: então, se ele queria puxar o irmão dele para dentro da barriga e nascer primeiro, ele queria ser desonesto, ele queria ser um enganador, porque ele iria nos enganar. Quem tinha que nascer primeiro era o outro, e ele queria nascer no lugar dele. Então meu filho é um suplantador, pois o nome dele será Iacov, que significa enganador, desonesto, suplantador. E nasce o nosso querido Jacó da Bíblia. Agora venha cá, qualquer pessoa em sã juízo e que tem o mínimo de cultura sabe que criança dentro da barriga da mãe não conhece bulhufas de lei. Será que tem alguém aqui dentro que um dia dentro da barriga da sua mãe ouviu alguma coisa e consegue se lembrar agora? Tem alguém? Não. Se nós não temos lembranças intrauterinas, imagine se uma criança dentro da barriga da mãe entende sobre lei de primogenitura. Não se entende. Aí vem o pai de Jacó, pastor Zilmar,
E diz: o nome dele será enganador. O primeiro filho será peludo, varão, será macho, másculo, será o príncipe da casa. Este outro será o refúgio, o resto que sobrou. E a vida toda esse menino passou a ser chamado de enganador. Quem entendeu até aqui, diga: eu entendi, pastor. Vou entrar agora numa seara meio difícil, então quero que você preste atenção. Roberto, mude a música. Pai e mãe não são donos dos filhos. Pai e mãe são mordomos. Filhos são herança do Senhor. Cumpre ao pai e à mãe educar os filhos, cuidar dos filhos, ensinar a criança no caminho que deve andar, para que quando ela crescer, não se desvie dele. Pai e mãe não têm autorização de Deus para amaldiçoar os filhos. Pai e mãe não têm autoridade de Deus para lançar palavrões sobre os filhos, porque palavra de pai e mãe se tornam profecia, pelo vínculo consanguíneo, pelo vínculo de alma, pelo vínculo de espírito, pelo vínculo de propriedade dada pelo próprio Deus. Tudo que um pai e uma mãe fala para o filho, é claro que não são todas as palavras, porque tem palavras que saem da boca para fora. A palavra que sai da boca para fora, ela se perde. Mas quando as palavras saem de dentro do coração, carregadas de sentimentos, vindas envolto no manto de ódio, cólera, ira, tais palavras se materializam, e filhos acabam crescendo exatamente como o pai e a mãe disseram que eles seriam. Freud, o psicanalista austríaco, diz que tudo que uma criança vê, ouve e sente de 0 a 7 anos de idade, e depois de 7 a 12 anos de idade, será o pilar da estrutura emocional e intelectual dessa criança. Tudo que uma criança vê, ouve e sente de 0 a 7 anos fará parte do seu alicerce, a sua estrutura como ser humano, e de 7 a 12 será formado então o seu caráter. Acredite ou não, tudo que você é hoje, essa sua personalidade difícil ou essa sua personalidade amável, tudo que você é hoje é uma construção de tudo que você viu, ouviu e sentiu de 0 a 7 e de 7 a 12. E por mais que você tenha convivido com professores, e por mais que você tenha passado mais tempo com uma babá, com uma ama seca, por mais que você tenha passado mais tempo na escolinha bíblica dominical, nenhum desses terceiros tem tanto poder sobre a sua vida como os seus pais. Porque a palavra do pai e da mãe, ela se torna uma profecia. Quem está entendendo? Diga: eu estou, pastor. Por isso, nós temos dentro da igreja evangélica Assembleia de Deus, porque eu sou assembleiano, o maior número de pais e mães frustrados da história, porque a maioria dos filhos não estão dentro da igreja. E se eu apelar um pouquinho mais, talvez vão me interpretar mal, mas eu já passei do tempo de ter que dar explicação. Se pegarmos os filhos da maioria dos pastores, a maioria dos filhos dos pastores não querem saber mais de religião nenhuma, querem distância de igreja. Me pergunte por quê, pastor? Só falo se todo mundo perguntar. Só falo se perguntar falando mais alto. Porque pai e mãe religiosos e pai e mãe pastores, eles querem que o filho seja o exemplo para os outros. Só que se esquecem que os seus filhos são apenas seres humanos e não semideuses. Que filho de crente não é neto de Deus. Que assim como temos paciência com o filho do membro da igreja, temos que ter paciência com os nossos filhos também. Amamos tanto o filho dos outros e escorraçamos os nossos. E aí quando eles atingem a idade em que podem voar, não querem mais ficar na árvore cristã e vão, se embrenham pelo mundo. Se você andar agora pelas ruas de Camboriú ou pelas ruas de Balneário de Camboriú e ver pessoas caídas na beira do caminho, se você perguntar qual é a nascente deles, não se apavore, não se assuste nem se escandalize se alguém dizer: sou filho de um pastor, sou filho de um presbítero, sou filho de uma diretora de ciclo de oração. E quando você fala para eles sobre Deus, o olho deles enche de lágrima e a palavra é amarga, porque tudo foi tirado deles. Um ser humano normal, que nasceu só uma vez na vida, ele escuta mais de 50.000 vezes a palavra não, de 0 a 7 anos de idade. Isso é estudo científico.
Um ser humano que nasceu só uma vez, uma criatura normal, uma criatura natural, que não é religiosa, de 0 a 7 anos, ela memoriza pelo menos 50.000 vezes a palavra não do pai e não da mãe. É a mãe e o pai dizendo: não faz isso, não toca nisso, não pega nisso, não pode, não pode, não pode. 50.000 vezes uma pessoa normal. Só que filho de crente não é normal. Filho de crente é diferente. Filho de crente carrega o peso da religião sobre ele, uma religião que o pai dele e a mãe experimentou porque se converteram, experimentaram o mundo e se converteram. Aí o filho do crente nunca experimentou nada, e a mãe e o pai não quer deixar que o seu filho nem respire, nem observe, nem olhe. Aí a criança que é filho de crente não escuta 50.000 vezes a palavra não, escuta 150.000 vezes a palavra não. Estudo feito por uma associação cristã americana. Olhe só, uma criatura que não é cristã, religiosa, escuta 50.000 vezes a palavra não. O filho de um crente escuta 150.000 vezes. Aí ninguém sabe porque filho de crente não termina a faculdade. Aí ninguém sabe porque filho de crente não se dá bem na vida. Aí ninguém sabe porque a maioria dos nossos filhos eles têm um trabalho normal no meio da sociedade, trabalhos dignos, mas poderiam estar mais, poderiam estar melhores, porque dentro da alma deles foram acachapados por palavras pesadas e negativas. Aí o Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer: pai e mãe, ainda há um caminho de retorno, há uma fórmula de escape. Quando este culto terminar e você for para casa, ao dormir, deixa o relógio preparado para acordar umas 3 da manhã, porque geralmente o anjo das 3 da manhã está por lá. Quando acordar, vai lá no quarto do filho e da filha, não acorde eles, mas estende a sua mão, porque você é o mordomo de Deus, e diga: eu repreendo toda a palavra maldita que eu disse sobre o meu filho. E diga: meu filho é uma bênção, ainda que ele esteja lá drogado. Diga para sua filha, ainda que ela tenha chegado da zona do Baixo Meretrício: a minha filha é uma bênção e será uma missionária, porque a mesma palavra que trouxe a maldição, ela quebra a maldição. Tudo que você liga na terra é ligado no céu, e o que é desligado na terra é desligado no céu. Nesta madrugada vamos desligar a maldição que está sobre os nossos filhos. E não se assuste com o que vai acontecer daqui até o final do ano, porque ao invés do Covid atrapalhar a sua casa, vai entrar a salvação dentro da sua casa. E na passagem do ano você vai estar reunido aqui com a sua família, e quem ver o seu filho vai dizer: qual foi o milagre? Você vai dizer: fui eu, não foi pregador nenhum. Eu aprendi que da minha boca sai a palavra de bênção e a palavra de maldição. Eu profetizo que o seu filho será uma bênção, e eu profetizo aos filhos que estão aqui e que carregam traumas como esse sobre as suas almas, que nesta noite Jesus vai rasgar o trauma, vai arrancar as coisas do passado e vai te dar uma nova história. Se alguém acredita nessas loucuras, dá um grito de glória para acordar a cidade toda, por favor. Eu tenho uma experiência muito horrível na minha família. Minha mãe me conta que uma vez o meu avô chegou em casa muito bêbado, e ele começou a espancar a minha avó, a avó que eu não conhecia. As crianças, e eram 6 filhos, quando viram o pai fazer aquilo, pularam em cima dele e deitaram ele no chão, cada um em cima de um braço, em cima da perna, e 6 conseguiram imobilizar o bêbado. Os vizinhos vieram, escutaram a gritaria e tiraram as crianças, tiraram a minha avó, ficaram com meu avô, deram um banho gelado nele até que ele foi voltando em si. Minha mãe conta que no dia seguinte, antes de trabalhar, o meu avô colocou todas as crianças sentadas, não bateu em nenhuma delas, mas ele colocou o dedo no nariz de todas as crianças e disse com raiva: pela vergonha que vocês me fizeram passar, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Ele disse, em resumo, que todas as mulheres daquela família, nenhuma seria feliz quando se casasse. Ele olhou para o meu tio e disse: você é o único homem da casa, você vai ser pior do que eu. 6 crianças ouvindo da boca do pai uma palavra de maldição, que é o resultado. Das 5 mulheres da família da minha mãe, 3 apenas se casaram, e as que se casaram em menos de 2 meses se largaram, não conseguiram ficar casadas. Eu tenho uma tia que casou 2 vezes com o mesmo homem e divorciou 2 vezes, e já tem uns 15 anos que ela vive amaziada com o ex-marido 2 vezes. Casa, entra um demônio em casa e acaba o casamento, mas vivem amaziados muito bem. A minha própria mãe
Minha mãe foi amante de um homem por 30 anos, e daí eu nasci. Não houve felicidade na vida das minhas tias. E o meu tio, dia desse eu estava pregando na cidade de Guaíra, interior de São Paulo, e no meio da igreja eu vi um homem caído, babando. Eu olhei e falei, eu conheço aquele homem. Fazia 15 anos que eu não via. Era o meu tio, mais bêbado do que o meu avô. Palavras de maldição, palavras liberadas de dentro do coração. Em nome de Jesus, que nesta noite toda maldição seja quebrada na cruz do Calvário. Ah, pastor, mas isso só acontece com quem não é crente. Não, senhoras e senhores, porque família é família, e ser humano é ser humano. Ser humano precisa de carinho. Essa história de repreender em público e depois pedir desculpa lá no cantinho não funciona. Essa história de chamar a atenção das pessoas só para mostrar que tem poder, que tem autoridade, não é assim que deve ser. Aquele que tem autoridade não precisa impor. A presença dele mostra o respeito. Jesus vai fazer um reboliço na sua casa depois dessa noite. Alguém acredita nessas coisas? Mais um grito de glória a Deus então. O menino nasceu e chamaram ele de Jacó, enganador. Quer ir comigo para a escola junto com Jacó? Vamos lá? É hora da chamada. Efraim, presente. Manassés, presente. Rubem, presente. Enganador, suplantador, desonesto. Pode imaginar todas as crianças olhando para Jacó? Aquilo que modernamente se chama de bullying. E ele se interiorizando, porque ele começa a se sentir menor do que as outras pessoas. Pode imaginar Jacó querendo namorar. A primeira vez que ele viu uma menina bonita, na cultura de Israel, o menino quer namorar a menina, então ele vai falar com o pai da menina, ou o pai do menino vai falar com o pai da menina. Quer imaginar Jacó e não falar com o pai da garota? Pois não, eu quero namorar sua filha. Qual o seu nome, garoto? Desonesto, enganador, suplantador. Me diga se ele ia ter felicidade. Me diga que pai deixaria uma filha se casar com alguém que assume a postura de que é aquilo que as pessoas dizem que ele é. É só aprendendo essas coisas que nós vamos entender porque Esaú saía para caçar com o pai e Jacó ficava agarrado na barra da saia da mãe, Rebeca. É por isso que vamos ver que Jacó é caçador, ou que Esaú é caçador e Jacó é cozinheiro, porque naquele mundo antigo cozinhar era algo para a mulher. E Jacó aprendeu a cozinhar, fazer guisado. Por quê? Porque o pai não levava ele para passear, o pai não levava ele para brincar, o pai não levava ele para caçar, porque na mente do pai só tinha um homem na casa, era Esaú, o peludo. E alguém perguntava, e o outro filho? Aquilo é um enganador. Não mato porque os 10 mandamentos dizem não matarás. Essa criança foi criada embaixo de uma opressão da família. Cresceu todo, ouvindo todo mundo chamar ele de enganador. E isso foi entrando na alma dele, foi entrando na alma dele. Até que chega o dia de Isaac morrer. O pai, Isaac está velho e cego. Ele chama Esaú e diz, Esaú, chegou o dia de passar para você o direito de primogenitura. Antes, eu quero que você vá caçar e traga para mim um guisado. A mulher de Isaac, Rebeca, escutou. Ela olhou para o menino, chamado de desonesto, e sentiu pena dele. Silas, a mãe comprou a briga dele, porque para a mãe não tem filho com defeito. A mãe olhou para Esaú e disse, Esaú é altivo, Esaú tem autoestima lá em cima, Esaú vai se dar bem na vida, porque ele só viu coisas boas. Jacó nunca vai ser nada, nunca vai ter nada. Então a mãe veste Jacó com uma roupa que tem muito pelo, porque Jacó não era peludo. A mãe faz uma comida que sabia que Isaac gostava, e a mãe põe na mão de Jacó um guisado. Jacó entra dentro da casa, entra dentro do quarto onde está Isaac. Quando ele se aproxima, o cheiro da comida faz Isaac sentar na cama e diz, já chegou meu guisado. E Isaac pergunta, quem está aí? E o menino diz, é Esaú.
Mas quem estava ali era Jacó. Só que quando o pai perguntou quem era, ele disse que ele era Esaú. Olha os conflitos. Ele passou a vida inteira alguém chamando ele de Jacó. E o dia que alguém pergunta quem ele é, ele diz: eu sou Esaú. Porque Esaú é amado, Esaú é aplaudido. Ele não quer aceitar que ele é aquilo que as pessoas falaram dele. Ele quer ser alguém diferente. Ele diz: quem está aqui é Esaú, meu pai. Qual é o pai que confunde voz de filho? Pai confunde nomes. Lá em casa é uma bagunça. Quando vai chamar uma, a gente chama as três, que os nomes é tudo parecido. Karen, Kathleen, Camila, é uma confusão. Quando vai chamar, tem que chamar as três, porque a gente erra os nomes. Mas voz, qualquer uma que deixar na minha caixa de mensagens um alô, eu sei quem é, porque a voz é inconfundível. A voz é uma identidade. O pai, quando ouviu falar que era Esaú, disse: chega aqui perto de mim, porque o meu filho é peludo. E quando ele põe a mão no braço de Jacó, Jacó está vestindo uma roupa feita de pelo de animal, e o pai vê que tem pelinhos. Gente, vamos ser sinceros, vamos dar uns pregadores que estão aqui. Dá para confundir pelo de ser humano com pelo de animal? Pensa aí, Silas. Uma roupa feita de pelo de animal. O pelo de animal é grosso, o pelo de ser humano é fininho. Aí o pai cego passou a mão no braço do menino e falou: é Esaú, porque Esaú é peludo. Não está acontecendo nada disso, está acontecendo algo extraordinário. Vou falar o que você nunca ouviu na vida. Quando o pai ouviu a voz do menino, a voz do menino saiu trêmula, porque ele estava com medo. A voz trêmula entrou no coração do pai, e o pai está morrendo. E em alguns segundos o pai fez uma avaliação da vida toda, e o pai entendeu o que estava acontecendo. Aquele menino não ia pensar naquilo sozinho, sabia que tinha a mão de Rebeca naquilo. E o pai se fez de enganado. E mesmo sabendo que quem estava ali era Jacó, ele não negou a bênção. O pai falou: vem cá, Esaú. Sabia que era Jacó, e colocou a mão na cabeça dele e disse: eu te abençoo, meu filho. Aleluia. Desculpa, eu fiquei emocionado porque eu estou falando isso e lembrei da minha vida. Eu lembrei da última vez que eu vi o meu pai vivo, lá no hospital da minha cidadezinha de Orlândia. Ele mandou um recado, ninguém tinha celular na época. Um irmão meu que nunca tinha falado comigo, porque por parte de pai eu tenho 6 irmãos, por parte de mãe sou filho único. E esse irmão disse: o pai quer falar com você. Eu falei: eu vou lá. Mas nós nunca tivemos uma conversa aberta, de sorrisos. Meu pai nunca me deu um abraço, nunca esboçou alegria, felicidade. Eu entrei no quarto, ele sentou na cama, estava com uma cicatriz daqui a aqui, porque abriram ele para tirar um câncer. Depois que ele morreu, o médico disse: eu não tive condição de tirar nada. Eu abri e fechei, porque estava tudo tomado. Meu pai sentou na cama, olhou para mim, sisudo como sempre, e disse: não consigo mais pagar o aluguel da sua mãe, estou doente. Eu levantei a cabeça, mais sisudo do que ele, disse: minha mãe tem filho, o senhor pode deixar que eu cuido dela. Eu disse: então tá bom. Eu disse: então tá bom. Assim começou e assim encerrou a conversa. Fui saindo do quarto, quando eu coloquei a mão na maçaneta da porta, como eu queria congelar o tempo. Meu pai falou comigo uma palavra que eu nunca mais vou esquecer. Que pena que eu ouvi ela só uma vez na vida. Ele falou assim: filho. Quando ele falou filho, sumiu as forças nas pernas. Fiquei travado, uma vontade de sair correndo, porque era tudo que eu quis ouvir a vida inteira, ter um pai para chamar de meu. Porque na escola me chamavam de filho de mãe solteira, na rua era filho de prostituta, e eu só queria ter um pai. E quando ele falou filho, eu olhei para trás, ele começou a chorar. Eu virei e voltei para perto dele. Ele ficou em pé com dificuldade e me deu um abraço. Nunca mais tive, nem antes e nem depois. Foi o único abraço que eu recebi.
Se eu pudesse congelar aquele momento, passar a mão naquela cabeça que já estava careca, sentir o cheiro dele mais uma vez, e ouvir ele falar para mim: de todos os filhos que eu tive, você foi o que mais me trouxe orgulho. Eu saí dali curado. Eu saí dali com uma vontade de trabalhar e mostrar para ele que eu ia ser alguém. Eu orei para Jesus não deixar ele morrer, mas não teve jeito. Depois eu encontrei ele em coma, e a história do coma todo mundo já conhece, que minhas mensagens estão na internet. Mas uma única palavra mudou meu coração, e eu fiquei apaixonado pelo velho. Quando Isaac fala para Jacó: eu vou te abençoar, Esaú. Aleluia. Isaac estava fazendo uma meia-culpa, pastor. Ele estava dizendo: eu errei com essa criança a vida inteira, mas não vou errar agora. Vem cá, Esaú. Mas por dentro eu sei que é Jacó. E o pai libera sobre ele uma bênção. E o menino toma posse daquela bênção. Ele sai de dentro do quarto esbaforido. A mãe diz: foge de casa. Foge, porque quando o seu irmão chegar e souber que isso aconteceu, Esaú vai te matar. Jacó saiu correndo, atropelando tudo. Não levou comida, não levou roupa de cama. A Bíblia diz que naquela noite ele está no alto de uma montanha. Chega a hora de dormir, não tem um travesseiro. A Bíblia diz que Jacó ajeitou uma pedra. Isso aqui dá uma pregação de 1 hora. Ajeitou uma pedra e colocou a cabeça na pedra. Colocar a cabeça na pedra é uma noite de insônia, uma noite de dor, uma noite de agonia, de angústia. Era para ele não ter dormido, mas a Bíblia diz que ele colocou a cabeça na pedra e dormiu. E não só dormiu, era para ele ter tido um pesadelo, mas ele não teve pesadelo, ele teve um sonho. E o sonho dele foi assim: o céu se abriu e uma escada desceu do céu. Agora preste atenção, porque vem a parte mais bonita. A Bíblia diz: o céu se abriu, desceu uma escada do céu até a terra, e os anjos subiam e desciam. Tem uma coisa estranha aqui, pergunte o que? A escada desceu do céu, era para os anjos descerem primeiro. A Bíblia diz: não, a escada desceu, mas os anjos já estavam lá do lado dele. E aí os anjos subiam e desciam. Todas as pessoas que sofrem com problemas de família têm a atenção de Deus. Já ouviram falar do anjo da guarda? Ele existe. Quando Pedro estava preso lá na prisão em Roma, os irmãos estavam orando, e de repente bateu alguém à porta da casa. A menina chamada Ródia olhou pelo olho mágico da porta e viu Pedro, mas a igreja estava orando porque Pedro estava preso. Ela fechou o olho mágico da porta e correu e disse: gente, eu estou vendo Pedro ali fora. E as irmãs de oração dizendo: não, deve ser o anjo de Pedro. E olha que interessante, o anjo da guarda é parecido com a gente, porque a cultura dos judeus diz que ela falou: é o anjo de Pedro que está aí. Quando for abrir a porta, era Pedro mesmo que estava lá. O anjo da guarda existe. A Bíblia diz que ele acampa ao redor daquele que o teme, que teme a Deus e o livra do mal. Se você carrega um trauma que veio liberado da boca do seu pai e da sua mãe, eu tenho um conselho para você hoje: perdoa. Perdoa. Perdoa, porque Deus pode fazer uma grande obra. Perdoa. Perdoar é divino. Pastor, mas perdão é esquecimento. Literalmente sim, mas para nós que somos seres humanos e não conseguimos esquecer, porque só Deus esquece, vamos falar que perdão para nós é uma escolha. Você vai escolher caminhar com a pessoa, ainda que: pastor, mas meu pai é bebum, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Pai é um só, e não importa o que o seu pai é, ame a alma dele e ore para que Jesus faça uma obra na vida dele. Eu passei a orar pelo meu pai depois que ele me chamou de filho, e sabe o que eu recebi de presente? A salvação dele. Ele em coma, eu preguei, ele não fazia nada. Quando eu terminei de pregar, porque não tinha para onde ir, escorreu uma lágrima do olho dele. Jesus disse: pronto, já é meu. Há uma promessa sobre a sua vida. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa.
O seu pai hoje pode ser uma vergonha, mas amanhã ele pode ser um pastor aqui nesse ministério. Quem me acompanha nas mídias sociais deve ter se emocionado, ou no mínimo se alegrado comigo essa semana. Essa semana eu batizei a minha mãezinha. 21 anos pregando aqui em Camboriú, 21 anos dizendo: orem pela minha mãe. Eu estou aqui, mas minha mãe está no forró. Quem lembra disso? Um dia eu contei isso aqui, todo mundo teve uma crise de riso. Eu falei: ô povo ruim. Orem pela minha mãe, porque ela está lá no forró uma hora dessa e eu estou aqui. Imagine a mãe do pastor Marco Feliciano no forró. Pois bem, 35 anos depois, tem 2 semanas que eu soube. Eu nem sabia disso. Eu cheguei na casa da minha mãe semana passada. Entrei dentro da casa dela, depois de levar um presente, conversar com ela, disse: meu filho, quarta-feira você vai me batizar, né? Eu tomei um susto. Como é que é, dona Lúcia? Já falei com a pastora Roseli da igreja, quarta-feira eu quero ser batizado. Eu passei a semana inteira perturbado. Eu falei: é mentira isso. Fui pregar, errei toda a pregação a semana inteira, uma ansiedade. Cheguei quarta-feira agora, liguei a dona Lúcia, e aí? Ela disse: já estou pronta. Vai ter muita gente na igreja? Eu falei: não sei. Quarta-feira é o dia do meu batismo. Levei minha mãezinha e batizei minha mãe. Fiquei muito feliz. Só que quando eu olhei a minha mãe, falei: ô Jesus, a gente nunca está satisfeito, né? Podia ter sido 35 anos lá atrás. Minha mãe estaria na igreja, seria uma diretora de círculo de oração, teria experiências com Deus. Aí eu vejo a minha mãe ser batizada, e nós fomos de 4 pessoas para colocar ela dentro do tanque, porque ela usa um oxigênio 24 horas por dia, não consegue mais andar direito. Eu falei: a vida é tão curta. E teve dias que eu desanimei da minha mãe, por causa das palavras que ela me falava também. Ou você acha que ser o único crente da família é fácil? Quantas vezes a minha mãe falou: não é para dizimar, ela segurava o meu salário, não é para dar dízimo à igreja, porque isso aí é para fazer o pastor ficar rico. Quantas vezes ela me bateu por causa da igreja? Teve dias que eu fiquei com raiva, mas ainda bem que o tempo foi passando e o amor continuou. E Jesus salvou a minha mãe. Mãe e pai são um. Se você tem os dois ainda vivos, você é um privilegiado. Quando o culto terminar, manda uma mensagem para o velho, manda uma mensagem para a velha, liga para eles. Amanhã, compra um bolo na padaria, vai, leva um guaraná. Velho, fica feliz com qualquer tipo de lembrança. Não espera a sepultura para você chorar. Nesses dias de finados eu estava vendo as pessoas, e veio no meu coração uma frase. Falei: meu Deus, que coisa violenta. Por que que os mortos recebem mais flores do que os vivos? Vou falar para você ouvir. Por que será que os mortos recebem mais flores do que os vivos? Porque o remorso é mais poderoso do que a gratidão. Não espere o remorso chegar. Vá até aquele que te xingou e exerça o seu cristianismo, porque esta é a nossa identidade. Não essa identidade de internet, de crente batendo em crente, de gente espancando gente dizendo: foi Deus que me mandou. Não essa história de crente que diz: eu sou crente, mas o meu braço não é. Eu sou crente, mas eu não sou trouxa, eu não sou bobo. Ou você é crente, ou você é outra coisa, porque o crente sabe perdoar. O crente, disse Jesus, se bater aqui, ele dá outra face para ele. As pessoas sempre me perguntam: como é que o senhor aguenta apanhar tanto? Eu disse: é a minha natureza cristã, não é a minha natureza humana. Porque eu sou sanguíneo, porque eu sou evangelista, e se fosse possível eu dava na cara da pessoa, mas eu não posso, porque a minha identidade é outra. Estão esperando eu agir diferente. Por que que as coisas não acontecem na sua vida? Porque você não mostra diferença nenhuma para os outros, a começar pela sua casa. Comece a agir diferente. Não bata de frente com a família. Ore, seja cristão, e o milagre vai correr atrás de você. E eu vou profetizar agora. Quem sabe na passagem de ano agora, de 2020 para 2021, 31 de dezembro, você vai chegar em casa e aquela mesa vai estar farta. Você vai olhar ao redor da mesa, a família inteira salva. Você vai lembrar desse culto e vai dizer: a minha identidade atingiu a minha família. Vai levantar um copo de Coca-Cola, porque crente não bebe cachaça, e vai dizer: eu e a minha casa servimos ao
ao Senhor. Alguém acredita nessas maluquices de pregador? Então, por gentileza, levante a mão direita para o céu comigo, chacoalhe ela. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado, com carinho e respeito. Eu amo essa hora. Amo ver um monte de gente que nem para me obedecer presta, ou raça ruim. Agarrou o ombro da criatura, chacoalhe ela até ela ficar irritada. Irrita com vontade. E diga: Deus te trouxe aqui só para isso. Sacode. Diga: Deus te trouxe aqui para te dar um sacode nessa noite, para sacudir a sua família, para sacudir a sua casa, para sacudir o seu ministério, para sacudir os seus sonhos, para sacudir os seus projetos. Deus está sacudindo hoje a nossa estrutura. Se alguém acredita, não dá um grito agora não, dá um berro de glória a Deus nesse lugar. Na história de Jacó eu aprendo duas coisas até esse ponto. Pergunte o quê? Primeiro, as pessoas dizem que você é uma coisa, mas você não é o que as pessoas dizem que você é. Segundo, como as pessoas dizem que você é uma coisa muito ruim, o seu sonho é ser outra coisa, mas às vezes o seu sonho de ser outra coisa faz brotar em você um sentimento maligno de inveja. E eu estou aqui hoje para te dizer: não tenha inveja de ninguém. E por favor, não confunda inveja com admiração. O admirador, ele olha e diz assim: nossa, eu queria ser como você. O invejoso diz assim: eu queria ser você. O admirador diz: onde você comprou essa camisa? Porque eu quero uma, ela é bonita. O invejoso diz assim: não, eu quero tomar a sua camisa. O admirador diz: nossa, eu amo o seu ministério, pastor, e a unção que você respeita é a unção que você atrai. O invejoso diz assim: eu vou tirar ele do púlpito para ocupar o lugar dele, vou fazer até ele cair. Não crie inveja, você não precisa ter inveja de ninguém. A história que Deus escreveu para você é só sua e ponto final. A porta que Deus disse que ia abrir para você, ela tem o seu tamanho e ela tem o seu nome escrito lá. E o anjo fica na porta, só entra quem tem aquele nome e aquele tamanho. Qualquer um que tentar entrar pela mesma porta, morre. Vou falar de novo. A porta que Deus abriu para você tem a sua identidade, tem o seu nome e o seu tamanho. Qualquer um que tentar te tirar e entrar por aquela porta, para você é bênção, para ela é maldição. Para você é vida, para ela é morte. E dou exemplo bíblico. Alguém se lembra de Deus abrindo o mar vermelho para Israel passar? Deus abriu o mar vermelho para quem passar? Não ouvi. Israel passou? Passou a pé enxuto, chegou do outro lado. Aí vem Faraó querendo atravessar no mesmo lugar. Os egípcios entraram pela porta, no meio do caminho encontraram o anjo da morte. Morreram todos, porque a porta que Deus desenhou para você, ninguém entra por ela. E se você acredita nisso, comece a colocar um ar de felicidade no rosto, porque já não está aguentando mais ver você me olhar com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Ficar num culto pentecostal, num dia de festa, me olhando com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto, não ajuda em nada. Já que você acredita na sua história, reage nesta noite aqui, porque esta é a nossa identidade. Você não é o que as pessoas dizem que você é, e tampouco você é o que você pensa que é. E aqui é claro, estou falando só para as pessoas que têm a sua autoestima baixa, as pessoas que olham para o espelho. A irmã, todo mundo diz com uma boca só: ela é a cara da Xuxa. Aí a irmã que tem a cara da Xuxa olha para o espelho e não vê a Xuxa, ela vê uma bruxa. Até quando você vai ter deformidade com a sua aparência? Até quando você vai passar horas e horas tirando 85 mil selfies para depois escolher uma e posta aquela foto transcendental carregada de filtro, que quem olha não te conhece quando chega pessoalmente? É por isso que o namoro não dá certo. O rapaz vem, ele quer namorar aquela criatura da foto, aí ele chega, não é aquela criatura, é uma coisa esquisita. Você tem uma identidade, você é imagem e semelhança do Criador.
que é seu já está preparado. Então não adianta ficar fazendo firulas. O que é seu, Deus já preparou. Está preparadinho. E vou profetizar: a sua cara metade será bonito ou bonita, de doer as vistas de quem olhar. Será cheia do Espírito Santo e terá a vida definida, vida financeira pronta. É começar a namorar e casar. Quem recebe essa palavra? Então, por favor, passe a se amar mais. Para de achar que você é uma coisa que você não é. Entenda, você é esse quadradinho aí. Jacó queria ser o que ele não era, e as pessoas diziam uma coisa que ele também não era. A vida dele foi confusa. No fim da vida, e aqui eu termino, ele está passando num lugar chamado Val de Jaboque. Ele é velho, ele tem só 11 filhos, o 12º, que era Benjamim, não tinha nascido ainda. Ele mandou a família na frente, mandou os empregados e os animais, porque ele queria se acertar com Esaú. Porque chegou um tempo na vida dele que ele conquistou tudo que ele queria. Tinha riqueza, tinha família, mas não tinha paz. Porque a maior riqueza que uma pessoa tem é a família. E ele precisava se acertar com o irmão dele, precisava de perdão para poder dormir em paz. E ele está no Val de Jaboque, mandou a família inteira pela frente. E quando ele está passando pelo Val de Jaboque, ele vê uma criatura lá. A Bíblia diz que ele vê um homem. Só que como Jacó vem de uma família de homens que tinham visão, o avô dele é Abraão, o pai dele é Isaac, 2 patriarcas, e ele é Jacó. Está no sangue, está na alma dele ter visões. Ele vê um homem, e quando ele vê aquele homem, ele diz: não é homem, é um anjo. E Jacó se atracou com o anjo. A Bíblia diz que ele agarrou o anjo, e o anjo começou a brigar com ele. Ele brigou, saiu no tapa com o anjo. E a Bíblia diz que o anjo falava para ele: me solta porque eu tenho que ir embora. Ele diz: não te solta enquanto tu não me abençoar. O anjo ameaçou matar ele, não teve medo da morte. O anjo sacou a espada, bateu na coxa de Jacó e deixou ele aleijado. Ele ficou aleijado aquela madrugada. Mas como o anjo viu que ele não largava, o anjo disse: já está ficando claro o dia, eu preciso ir embora. E Jacó aleijado diz: só te solto quando você me abençoar. Agora escute, olha como foi a bênção. Aquele anjo era o próprio Jesus no Velho Testamento, no estado de teofania, que era Deus se materializado em forma de anjo. Deus olhou para o homem Jacó e fez a pergunta que atormentou ele a vida inteira: a sua identidade. Deus olhou para ele e falou assim: qual é o seu nome? E agora, Jacó, o que você vai responder? Porque a vida inteira te chamaram de desonesto, e você disse que você era Esaú. Aí Deus pergunta para ele: quem você acha que você é de verdade? E ele refletiu sobre a vida dele, e ele viu os erros que ele cometeu na vida. E ele olhou para o anjo e disse: eu sou um enganador. Eu sou de fato tudo aquilo que as pessoas falaram que eu era. Meu nome é Jacó. Aí o anjo olhou para ele e disse: você está enganado, porque o seu nome não é Jacó, o seu nome é Israel. Porque como príncipe, você lutou a vida inteira com os homens, lutando contra o bullying, contra o preconceito, lutando contra as pessoas que diziam que você não ia ser nada. Você lutou a vida inteira com os homens, e aqui nessa madrugada você veio e brigou comigo, que sou Deus. Você sabia que podia morrer, você achou melhor morrer do que continuar vivendo essa vida de uma identidade falsa. Então eu vou te dizer quem você é de verdade. Você não é o que as pessoas dizem que você é, e você também não é o que você pensa que você é. Você é o que eu digo que você é. E você é um príncipe, uma princesa de Deus. Estou aqui nesta noite só para dizer a toda a humanidade: não importa o que falaram de você, não importa o que falaram que você é, também não importa o que você pensa de si mesmo, porque você não tem força nem para acordar de manhã, está aí tomado por uma depressão profunda, a síndrome do pânico,
vive à base de Lexotan e Rivotril. Aí o Senhor me mandou te dizer essa noite: diga para o Rivotril que vai aposentar eles. E diga para todo mundo que achava que você era o verme do carrapato, que você quer que eles se lasquem no inferno. Porque depois desta noite, quando você olhar para o espelho, você não vai ver Jacó, você não vai ver Esaú, você vai ver uma princesa, você vai ver um príncipe de Deus. Estou profetizando e você não está entendendo. Vou repetir. Quando você olhar para o espelho, você não vai ver mais um derrotado. Você não vai ver mais o ex aquilo, a ex aquilo outro. Você não vai ver mais o filho da fulana de tal. Você não vai ver mais a pessoa que tem o cabelo ruim ou o cabelo bom, não. Quando você olhar para o espelho, você vai ver o que você é. Você é escolhido por Deus, por isso está nesta terra. E vou dizer mais: não me interessa a forma que Deus usou para te trazer ao mundo. Porque as pessoas ficam carregando fardo nos ombros por causa do seu passado. Ah, eu sofro porque eu fui criado em um orfanato. Ah, a minha mãe foi estuprada e eu nasci. Ah, por causa do seu passado você carrega um fardo sem tamanho nas costas. Se você não fosse crente, eu entenderia. Mas você é crente. Jesus disse: vinde a mim vós, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo, porque ele é leve. Você foi transformado, você está abençoado. Se você nasceu um templo e foi destruído, o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer: a glória desta última casa será maior do que a glória da primeira casa. E quem acredita nessas loucuras, diga: eu creio, pastor. Eu creio. Então fica de pé comigo. Estou com meu corpo todo arrepiado aqui. Estou vendo Deus devolver para você a sua identidade. Não a identidade da terra, a identidade celeste. Por onde você caminhar a partir de hoje, não se assuste se a sua sombra levantar doentes, se o toque da sua mão expulsar demônios, se o som da sua voz deixar as pessoas perturbadas ou emocionadas, porque o que você é de verdade está sendo revelado. Eu só consegui crescer na vida quando eu descobri quem eu era. E eu descobri que eu não era só o filho da dona Lúcia lavadeira, que eu não era só o filho da mãe solteira. Descobri que eu não era só o menino da Vila Tatu, o engraxate, o cortador de cana, o apanhador de laranja. Quando eu entrei na igreja, os irmãos da fé tinham uma identidade definida, e eu não conseguia entender como é que aquele povo era tão feliz. Todo mundo cortava cana, todo mundo analfa de pai, beta de mãe, todo mundo banguelo. E eles, quando falavam de Jesus, falavam com uma alegria, o olho deles brilhava. E um dia eu perguntei: de onde vem tanta alegria? Um disse assim para mim: é porque eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é? Você não é essa criatura caída e derrotada. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que fizeram comigo. Não sei, também não quero saber. O que aconteceu ficou no ontem, no passado. Ou você solta o passado, ou você não vai ver o seu futuro. Ah, pastor, estou fazendo tratamento. Faça mesmo, vá no psicólogo, vá no psicanalista. Mas estou aqui para te dizer que o maior psicólogo de todos está aqui nessa noite. Esta igreja, embora você estava sentado até agora e ficou em pé, o psicólogo está vendo você deitado no divã dele. Ele se chama Jesus de Nazaré. E ele te trouxe hoje aqui só para te dizer: chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Vou falar de novo: chamei-te pelo teu nome, não por apelido. Não apelido que colocar em você. O Senhor te chama pelo nome, e Ele diz: tu és meu. Você não é mais do seu pai, não é mais da sua mãe, não é mais da sua religião, não é mais daquele maldito ser humano que te humilhou, não é mais daquele que te violentou, daquele que tirou de você a pureza. Você não é. Você é maior do que isso. Você pertence ao reino dos céus. E quando você sair por aquela porta, vai sair cuspindo fogo na cara do diabo, vai sair pisando firme nessa terra, e vai sair dizendo: eu sei quem eu sou. Se você sabe quem você é, adora Jesus Cristo por 10 segundos. Enche esse lugar de glória.
Vou pedir para que todos fechem os olhos nesse momento. Eu vou fazer um convite, uma chamada de altar. E depois que terminar, eu tenho um serviço aqui mais importante do que todos. E todos já sabem o que é. E eu conto que com a paciência, para que você não saia da igreja antes da bênção apostólica. Incline a sua cabeça. Eu queria orar nessa noite por homens e mulheres que carregam traumas pesados do seu passado. Gente que foi machucada, violentada, se não no corpo, na alma. Porque palavras ferem mais do que açoites. Gente que vai indo muito bem na vida, até que vem um flash na sua mente do passado, e aí cai tudo por terra, e vem a mágoa, vem a amargura e o ódio. Gente que tem todos os motivos do mundo para ter ira de alguém, mas que quer nessa noite ter a identidade de um cristão. Não dá conta sozinho, mas tem coragem de dizer assim: Jesus, me ajuda, porque eu quero perdoar. Eu quero deixar o passado no passado. Eu quero ter uma identidade de verdade. Que bom que você veio. Pode chorar mesmo, aqui é o lugar do choro. Se você está aqui, está carregado dessas coisas, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Porque para você só a morte curaria, mas o Senhor te trouxe hoje aqui para eu te dizer que você tem um Deus no céu, e você não vai morrer, não enquanto não se cumprir na sua vida tudo aquilo que Deus prometeu para você. Venha, jovem, venha, ancião. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está aonde? Na palma de suas mãos. Vamos cantar de novo? Eu tenho um Deus. Pode chegar mais perto. Pode chegar aqui. Chegue mais perto. Chegue mais perto. Vocês que estão aqui, chegue mais perto. Chegue mais perto. Chegue mais perto, para caber mais gente. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Coral, me ajuda. Choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Tem pessoas que acham esse momento simplesmente ridículo. Tem pessoas na igreja que são tão desumanas
que quando vê isso acontecer, dizem assim: essa pessoa vai todo dia para frente. Ah, se você soubesse como é duro carregar traumas. Se você soubesse como é difícil você ter uma crise que remédio não resolve, que não tem situação na vida que mude. Eu vou pedir que todos os que vieram à frente fechem os olhos. E eu vou fazer mais um pedido. Eu estou vendo muitos jovens aqui da UMADSE. E alguns de vocês que estão aqui, que não desceram, porque estão com a vida abençoada, graças a Deus, conhece eles e sabe o que eles estão passando. Você poderia nessa noite agir com misericórdia. O que é misericórdia? É colocar o miserável no coração. Eu queria que vocês que conhecem os que estão aqui, que vieram à frente, você saísse do seu lugar e viesse aqui abraçar a pessoa para mim. Não precisa falar nada, não precisa pregar para ela, não precisa pular em cima dela. Só um abraço. Só um abraço. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Perdeu a inspiração, Roberto? Continua tocando a música, Roberto. Vem. Você pode ajudar o seu amigo, a sua amiga? Pode acelerar? Isso. Chore tudo que for preciso aqui nessa noite. Ela vem pela manhã, eu creio. A igreja foi transformada em um hospital nessa noite. O altar foi transformado em um centro cirúrgico. A junta médica está descendo para curar. Feche os olhos, receba este abraço. Bem suave a banda, tá? E não haja fruto na vide, e o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei. Comece a se alegrar. Ah, Senhor, abre o céu sobre este lugar. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Recebe a cura, recebe a cura. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a igreja toda estenda as mãos para cá. Os que estão aqui na frente sintam-se abraçados agora. E eu ordeno que no reino dos espíritos, os anjos tenham a vitória, e os demônios de acusação, e os demônios que destroem a autoestima, e os demônios que provocam mágoa, e os demônios que provocam amargura, saiam agora. Senhor, eu estou com o meu corpo todo arrepiado. Em nome de Jesus, todos os traumas provocados por violência na alma, no espírito, eu ordeno, sai agora. Caia por terra tudo aquilo que foi provocado por espíritos malignos de destruição. Eles não são o que as pessoas dizem que eles são, meu Pai. Eles não são aquilo que eles pensam que são. Eles são aquilo que o Senhor os fez. Eu profetizo um milagre que desce do céu, e os que são batizados com o Espírito Santo comecem a orar em outras línguas, e os que nunca falaram em línguas sejam batizados com o Espírito Santo nessa hora. Recebe o seu milagre. Um anjo preso haja
coração lutou e jamais desisti. Você que veio à frente, comece a se alegrar. Isso, Jesus está enchendo a casa. Aleluia! Ele muito Insistiu, não sairia dali sem tua bênção. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Toda a igreja de olhos fechados. Todos de olhos fechados. Toda a igreja levante a mão direita para o céu, principalmente os que vieram à frente. Abra a mão e diga em nome de Jesus: todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha família, que usaram o meu passado para destruir o meu presente e sumir com o meu futuro, eu ordeno, venha para a palma da minha mão, feche a sua mão. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar em cima com bastante força. E como a Bíblia diz que quando 2 concordam na terra é concordado no céu, você vai encontrar pelo menos 2 pessoas que concordem com você, vai abraçá-las e vai dizer para cada uma delas: você é o que Deus diz que você é. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá o que Deus fará aqui em Camboriú ainda. 3, jogue no chão esses demônios, pise em cima deles. Agora reage. Abrace 2 ou 3 pessoas, profetize sobre elas. Isso, faça isso aqui no púlpito. A minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Pode ir voltando para o seu lugar adorando. Eu queria ver um coral cantar. Tuas mãos, eu nada
Quero ouvir a igreja. Almate-se. Que lindo. Hora vem, Senhor Jesus. Bem forte agora. Vem Jesus. Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Amém. Murcha a barriga e estufa o peito. E olhe nos olhos dessa criatura do seu lado. Se o olho não estiver vermelho, enfie o dedo no olho dela e diga: você entendeu? Você é o que Deus diz que você é. Só quem acredita nisso, tome o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Deus ainda está aqui, viu, gente?